Ciclo da máquina a vapor. O motor a vapor é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor. Todas as máquinas térmicas funcionam baseado no princípio de que o calor é uma fonte de energia, ou seja, pode ser utilizado para realizar trabalho, e seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica. Embora a invenção do motor de combustão interna no final do século XIX parecesse ter tornado obsoleta a máquina a vapor, ela ainda hoje é muito utilizada, por exemplo, nos reatores nucleares. O motor a vapor de Thomas Savery. O motor a vapor de Thomas Savery foi um modelo rudimentar de motor inventado em 1698 com o objetivo de bombear água no interior das minas de carvão inundadas, que deu origem ao motor a vapor. Após ser aperfeiçoado por Thomas Newcomen em 1712 e por James Watt em 1777, o que possibilitou que Richard Travis inventasse a locomotiva a vapor. Ou seja, esse foi não chegou a ser um motor, mas foi um precursor, foi de onde veio a ideia de se fazer um motor a vapor. Bom, o motor a vapor de Thomas Newcomen. O motor a vapor de Thomas Newcomen, que foi o precursor do motor a vapor de James Watt, era basicamente o mesmo motor, com a diferença de que o de Thomas Newcomen não tinha uma segunda câmara, que era a câmara de condensação, que o de James Watt tinha. O motor a vapor de James Watt. O motor a vapor de James Watt era muito parecido com o de Newcomen. Todavia, existia uma segunda câmara de condensação, onde era criado vácuo. Esta modificação foi muito eficaz, pois permitia que o pistão ficasse à mesma temperatura que o vapor. Logo, não haveria troca de calor entre eles, fazendo com que não houvesse perda de energia. Outra vantagem seria o resfriamento, pois a câmara de condensação separada poderia ficar em uma temperatura mais baixa, necessitando de um resfriamento menor. A criação do motor a vapor fomentou o desenvolvimento de locomotivas a vapor e ferrovias. A ideia de um trem a vapor veio desde 1698 com Thomas Savery, aquele criador da primeira máquina a vapor. Porém, só se tornou realidade após a criação da máquina de Watt. Entretanto, James Watt não tinha capital necessário para colocar em prática sua máquina. Foi então que veio Richard Travis, que combinou a máquina de Watt e os transportes de carvão já bem rudimentares que existiam na época e criou a primeira locomotiva a vapor no ano de 1804 para a Penryn Iron Works em Gales. Dentro do motor das locomotivas acontece a combustão do carbono e hidrogênio provenientes do carvão e do oxigênio do ar, produzindo calor. Porém, o efeito negativo desta reação é ser grande causadora da poluição atmosférica. A energia química da reação é transformada em energia térmica, que é, então, convertida em energia mecânica, que corresponde à força motriz de funcionamento das locomotivas a vapor. Vamos agora às classificações. O motor a vapor pode ser classificado pelo eixo do motor. Os motores a vapor podem ser classificados por serem horizontais ou verticais, sendo essa classificação baseada na direção do eixo cilíndrico. Horizontais, motores com eixos cilíndricos na horizontal, e verticais, motores com eixos cilíndricos na verticais. Velocidade do motor. Existem 3 classificações para os motores a vapor dependendo de suas velocidades, sendo motores de alta velocidade, motores com velocidade maior ou igual a 250 RPM, motores de velocidade média, motores com velocidade entre 100 e 250 RPM, e motores lentos, motores de velocidade menor que 100 RPM. Trabalhos baseados na expansão ou não expansão. Motores expansivos. O vapor é introduzido em todo o curso do pistão. A movimentação do mesmo é causada pela alta pressão do vapor, que resulta na movimentação do vapor de uma ponta a outra do pistão até sair. Motores não expansivos. O vapor é introduzido apenas em uma parte do curso do pistão. Em seu interior ocorre a expansão. Motores expansivos possuem um rendimento maior que os não expansivos, porém, o trabalho gerado por cada impulso pelo segundo é maior. Logo, se a eficiência é mais importante, deve-se usar um motor expansivo, e se for necessário uma grande quantidade de energia, o motor não expansivo é mais recomendado. Bom, motores classificados pelo seu escape. Se o escape for para a atmosfera, o vapor é liberado na atmosfera, cuja pressão é maior ou igual à pressão atmosférica. Logo, não é possível que este vapor seja reutilizado para outro ciclo do motor a vapor.
o condensador. Estes motores liberam vapor a uma quantidade de 0,05 bar dentro dos condensadores, que é então condensado e mandado novamente para a caldeira pela bomba de alimentação, e o vapor é reutilizado. Bom, os motores classificados pelo seu número de cilindros. Motor a vapor simples. A conversão de energia térmica em energia mecânica acontece em apenas um estágio, tendo um cilindro e um pistão. Motor a vapor composto. A conversão da energia térmica em energia mecânica acontece em dois estágios, sendo um com alta pressão e outro com baixa pressão. Motor de expansão tripla. A conversão de energia térmica em energia mecânica acontece em 3 cilindros e pistões, sucessivamente. Motor a vapor de expansão quádrupla. A conversão da energia térmica em energia mecânica acontece em 4 cilindros e pistões. Número de estágios de expansão. Os motores que são classificados pelos seus números de estágios de expansão, que são os de estágio individual, 2 estágios, 3 estágios e 4 estágios. E agora vamos para a eficiência do motor. O seu rendimento. O rendimento das máquinas térmicas é uma grandeza dimensional dada pela razão entre a quantidade de trabalho mecânico extraído de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Essa é a fórmula que estamos vendo aqui. Mi igual a tal sobre Q, onde tal é o trabalho e Q é a energia fornecida. Quanto maior o rendimento de uma máquina, maior será sua eficiência. Em outras palavras, uma máquina térmica eficiente é aquela que produz mais trabalho consumindo menor quantidade de recursos energéticos. As transformações termodinâmicas sofridas pela substância de trabalho são cíclicas, isto é, ao final de cada ciclo voltam a apresentar os mesmos valores de pressão, volume e temperatura. Em decorrência disso, e de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o trabalho obtido por uma máquina térmica é dado pela diferença entre a quantidade de calor fornecido para o funcionamento da máquina e a quantidade de calor que a máquina rejeita para a sua fonte fria. Ou seja, a eficiência é igual a Q inicial menos Q final sobre Q. Ou seja, a eficiência pode ser calculada como 1 menos Q final sobre Q. Bom, vamos agora calcular o rendimento em porcentagens. Como o rendimento da máquina térmica real depende das quantidades de calor trocadas entre as fontes quentes e frias da máquina, vamos calcular o rendimento de uma máquina que opera entre 27 graus Celsius e 227 graus Celsius. Bom, usando a nossa formulazinha que diz que o rendimento é igual a 1 menos o calor final menos o calor sobre o calor, transformando isso para Kelvin, temos a seguinte conta que diz que o rendimento de uma máquina a vapor, dadas essas condições aqui, é 40%. Ou seja, 60% da energia que ele usa é desperdiçada e apenas 40% é aproveitada.